bem-vindos a mais um episódio do nosso Sartor Talks, é o podcast da Clínica Sartor, onde a gente fala de medicina e saúde de verdade. A nossa intenção aqui é falar sobre medicina, sobre saúde, sobre conhecimento, para que os nossos pacientes sejam pacientes empoderados e tenham conhecimento e consigam cuidar da sua saúde com propriedade. O tema de hoje, que a gente vai abordar com grandes pessoas aqui, grandes colegas de trabalho, é sobre saúde da mulher, menopausa, envelhecimento, pressões estéticas. Eu sou a doutora Jéssica Cubo, eu sou médica endocrinologista da Clínica Sartor e eu queria apresentar nossas convidadas aqui brevemente para que elas possam falar sobre elas individualmente. Eu estou aqui com a doutora Natália, que é médica cardiologista. Tudo bom, Jé? Prazer. Tudo bem? Bem-vinda, Nath. Pode se apresentar um pouquinho, falar sobre você, por favor? Bom, meu nome é Natália, eu sou médica cardiologista da Sartor. Trabalho ali com toda aquela questão de saúde cardiometabólica, com prevenção de saúde e também trabalho em muitas clínicas e hospitais fazendo ecocardiograma. Muito bem-vinda, Nath. É um prazer ter você aqui com a gente Jé. hoje. E eu tô aqui com a Melissa, que é a nossa queridíssima nutricionista. Bem-vinda, Mel. Obrigada, Jé. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Melissa, eu sou nutricionista da Sartor, também sou formada pela USP, sou nutricionista clínica e esportiva e meu foco é basicamente emagrecimento, né? A gente atua aí em todas as fases da vida, promovendo saúde, uma alimentação saudável, qualidade de vida e longevidade. Muito bem. Então, temos um time hoje aqui de cardiologista, endocrinologista e nutricionista. E vamos falar sobre saúde da mulher, que acaba sendo realmente a maior parte do nosso público de pacientes, né? Então, eu queria começar perguntando para vocês o que vocês costumam ver no dia a dia de vocês, de trabalho, em relação às particularidades de demandas ou de cuidados da mulher como um todo. Pode começar? Pode? Pode começar. Eu começo, tá bom. Bom, acho que primeiro é legal falar que 90% das minhas pacientes são mulheres, né? Acho que talvez pelo fato de eu trabalhar mais com emagrecimento, mas também tem uma questão da mulher já buscar mais, né, os serviços de saúde, já ter uma preocupação maior com a saúde. Pensando mais na parte técnica, né, do aspecto nutricional, a gente tem algumas diferenças, porque mulheres são cíclicas, mulheres têm não só as fases da vida, mas aí as fases do mês também. Uhum. As fases, né, mulheres que estão ali na gestação, mulheres que estão na menopausa, meninas que estão ali na menarca. Então, tem todas essas questões que a gente vai olhar individualmente, mas, querendo ou não tem tantas diferenças assim, né? A base é sempre uma alimentação saudável, é cuidar do estilo de vida, é o beabá bem feito. Uhum. E você, Nath? Já puxando um pouquinho aí o que a Mel falou da questão da ciclicidade da mulher, né? Uma coisa que a gente observa muito na cardiologia é essa questão dos fatores de risco, que são fatores de risco femininos, né, para doenças cardiometabólicas. Então, a gente pega a mulher, ela tem a idade pré-menarca, né, a fase pré-menarca, depois ela tem a menarca, e aí, durante todo o seu período fértil, a gente observa muitas variações hormonais, tem as mulheres que têm a fase da gestação, e depois todo mundo acaba evoluindo ali para a fase da menopausa. Então, assim, diferente do público masculino, que é uma coisa mais contínua, mais estável, a mulher ela muda muito ao longo da vida. E, com isso, ela vem carregando alguns fatores de risco que são específicos de todas essas mudanças hormonais, né? Então, uma coisa que a gente antes não falava muito e hoje a gente está procurando entender um pouco mais são os fatores de risco da mulher. Então, assim, coisas que a gente não sabia antes. Por exemplo, que entra como um fator de risco e sinais de alerta na cardiologia e na endocrinologia. Por exemplo, se a mulher teve uma menarca muito precoce ou muito tardia. Se a mulher na gestação, por exemplo, como que se comportou o ganho de peso na gestação, como que se comportou o nível de colesterol, como que se comportou o nível de pressão. Então, tudo isso já é coisa que a gente começa a prestar mais atenção hoje e que antigamente a gente não olhava tanto. E até assim, quando você vai ver os estudos mais antigos e tudo, a maior população era representada por homens. As mulheres não eram nem tão representadas nos estudos que a gente tinha anteriormente, nas décadas anteriores, né? Agora que está se despertando mais esse interesse pela mulher, de tentar entender toda essa variação que a gente sabe bem o que é ao longo da vida, né? De tentar lá na frente ver
olha, lá atrás ela teve uma menstruação muito precoce, ela tinha muita irregularidade menstrual, ela teve síndrome do ovário policístico, ela teve diabetes gestacional, de você estar incorporando isso lá na frente, fazendo uma consulta de uma paciente que já está na menopausa, né? E, Nath, isso que você falou do grupo que participava dos estudos é muito relevante, porque a gente vê no nosso dia a dia, como a Mel mesma falou, 90% dos pacientes são mulheres. Então, na prática clínica, a gente tem um cuidado que é majoritariamente feito para mulheres. Com estudos. Com estudos que são feitos... Com evidências que se refletem para homens, né? Que são obtidas a partir de grupos formados majoritariamente por homens. E tem uma diferença gigantesca da interação entre os fatores de risco com o sexo biológico do ponto de vista hormonal, né? Então, Nath, o que você tem visto assim de demanda das mulheres em relação à prevenção cardiovascular, à preocupação com doenças metabólicas? Eu acho legal assim, a gente pontuar que uma coisa que eu observei no consultório foi que as mulheres elas acabam chegando mais cedo. Tá. Para mim, eu já atendi então pacientes de menos de 30 anos, já preocupadas com colesterol, já preocupadas com saúde a longo prazo, tudo, e aí de já querer ali começar a cuidar mais da saúde cardiovascular. Então, assim, isso é muito legal a gente perceber, porque as mulheres elas já têm buscado mais precocemente e elas já têm procurado mais informação. O perfil masculino é um pouquinho diferente, assim, já tendo um pouquinho já mais ali acima dos 35, 40... Quando começa a perceber uma barriguinha, alguma coisa, e aí começa a pensar, eu tenho um vizinho ou um colega que infartou, que não sei o quê. Às vezes quando já tem alguma alteração Quando também, já tem alguma alteração ou quando vivencia de algum parente ou familiar ou amigo quando que bate na passou... porta. Exato. Quando a água bate na... Melhor eu ver na aqui, bunda, né? Não, e é interessante esse comentário também, porque... Os fatores de risco cardiovasculares, a gente costuma atribuir mais a homens, né? O risco de ter infarto, o risco de ter AVC. Ser do sexo masculino já é um fator de risco por si só para ter evento cardiovascular. Então, essa preocupação em relação à prevenção do grupo feminino, ver isso de maneira crescente também é muito rico, porque existe toda uma questão de pressão estética, de dar conta de tudo, pensando em mulheres na faixa etária de população economicamente ativa, né? De ser esposa, de ser mãe, ter uma carreira bem-sucedida e que, eventualmente, o autocuidado pode ficar em segundo plano, né? Com certeza. Eu acho que pesa assim, no quesito biológico e social falando, né? Pesa mais para a mulher essa questão de carreira, como eu vou conciliar com filhos, porque estruturalmente a sociedade era assim, né? A mulher vai ficar em casa... cuidar dos filhos, ser dolar, e o homem vai para a rua trabalhar e colocar o dinheiro, fornecer a comida e as coisas dentro de casa. E hoje em dia a mulher ela não tem mais isso. Ela quer também estar no mercado de trabalho, ela também preza pela sua carreira, ela também preza pelas suas conquistas pessoais. E ainda assim sofre mais a pressão da maternidade, de cuidar da casa, tudo. Então, tem um fator estresse que acaba sendo até um pouco maior, a autocobrança, acredito, fica um pouco maior na mulher nesse sentido. E eu acho que isso acaba também pesando como um fator de risco. A gente sabe, já tem evidências mostrando, né, que um estresse maior, o estresse crônico, tudo isso aumenta níveis de pressão, isso é maior fator de risco cardiovascular para infarto. E da sua experiência, você acha que isso influencia no padrão alimentar, na oscilação do peso ao longo da vida, muito, os afazeres da mulher, da vida moderna? É muito engraçado você atender um homem e depois você atender uma mulher. Porque, assim, a diferença é gritante. A mulher é muito mais emocional. Então, assim, a mulher tem aquela coisa do... um chocolatinho, porque eu tava triste. Não, mas um docinho depois do almoço. Aí a TPM, aí deu vontade. Aí eu fiquei irritada, aí eu briguei com o marido. O homem, geralmente, assim... É isso que tem que comer, é o que eu vou comer e pronto, acabou. Né? Você acha que é mais fácil um homem ou uma mulher seguir os planos alimentares? No geral, homens são mais objetivos. Tá. Então, o homem é menos emocional. Não estou falando que não tem homens que são mais emocionais, mas assim, no geral, a média, homem é muito mais prático. Então, a mulher, acho que por ser mulher, por ter toda essa questão hormonal, essa oscilação, e ter uma pressão muito grande para
ser bonita, para estar magra, para ser uma mãe boa, para estar produzindo, mas ter a casa em ordem e tá tudo lindo, maravilhoso, acaba sofrendo mais com isso. E muitas vezes a comida acaba sendo uma válvula de escape. Um mecanismo de recompensa, né? De acolhimento. Muitas vezes a mulher, no final do dia, a hora que ela resolveu o problema da casa e de todo mundo, é a hora que ela vai conseguir, no final do dia, parar para olhar para ela e fazer uma refeição, talvez, que é algo que... O momento que vai ser prazeroso do dia. Eu acho que é isso, como a Mel falou, entra como válvula de escape mesmo, né? Você fala assim, gente, eu preciso ter alguma coisa boa hoje, espera. Me dá meu chocolate, não é? Exatamente. Não, e eu acho interessante que a gente tem visto esse movimento, né? De falar sobre esse assunto, de falar sobre as transições que a mulher passa ao longo da vida, no sentido hormonal, no sentido de risco cardiovascular, no sentido de composição corporal. Porque a menopausa é um evento que toda mulher que menstrua vai passar na vida, né? Então, e é um evento que eu digo com propriedade, porque vejo no consultório com rotina o impacto que isso tem. Existe uma lista de mais de 1.000 sintomas que já foram atribuídos à transição menopausal e à menopausa de fato. E os principais sintomas, que são os fogachos, alteração de memória, alteração de sono, irritabilidade, eles comprometem muito a qualidade de vida da mulher, né? E o que eu tenho visto, que a gente tem conversado bastante, é que agora fala-se muito sobre esse impacto na qualidade de vida da mulher, da transição menopausal. E aí, eu queria perguntar para você, Mel, você vê isso no dia a dia, essa mudança de composição corporal? Tem alguma estratégia nutricional que pode ser utilizada para talvez amenizar essa transição, tanto no sentido de qualidade de vida, quanto de sono, de composição corporal? Acho que antes de falar em estratégia, é legal a gente pontuar que, antigamente, mulheres em menopausa já eram mulheres consideradas ali mais velhas, mais senhoras. E hoje as mulheres entram em menopausa ainda sendo muito ativas, ainda trabalhando, ainda estando ativas em casa, tal. Então, além de ter que lidar com tudo isso, ainda tem que lidar com todos esses sintomas que não deve ser fácil, né? E eu vejo muito isso em consultório. Chegam várias mulheres nessa faixa etária ali, dos 60, 50 alto, né? 60 e poucos anos, com essa queixa de ganho de peso pós-menopausa ali no período. E a gente sabe que tem uma recomposição corporal, a gente tem um acúmulo maior de gordura visceral e isso gera várias implicações metabólicas que favorecem aí até o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, aumenta o risco cardiovascular, resistência insulínica. Então, tudo isso acaba impactando a qualidade de vida e a saúde da mulher no longo prazo também, né? Pensando em estratégias nutricionais, nada assim muito específico, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com a perda de massa muscular, que é um fator de risco importante aí no longo prazo, pensando em perda de autonomia, em perda de força, até numa sarcopenia no longo prazo. Pensando em controle glicêmico, aporte de fibras, mas nada que não esteja já presente numa dieta saudável. Então, nada muito específico. Óbvio que tem nutrientes ali que a gente precisa prestar atenção, cálcio, vitamina D, por conta do risco de osteopenia, de perda óssea. Super importante, né? Mas nada assim muito mirabolante, sabe? Que acho que hoje a gente vê muito isso, né? De propagar coisas mirabolantes para períodos específicos e nada muito específico. E esse é um excelente ponto, Mel, que você trouxe, que tem que levantar uma suspeita se a proposta é muito miraculosa. Exato. Né? Então, você está pontuando isso é muito relevante, porque é uma fase de transição que tem uma repercussão grande na vida da mulher, mas do ponto de vista nutricional não tem uma solução milagrosa, né? Não tem uma solução milagrosa. É continuar atuando no sentido de prevenção, de ganho de peso, de adiposidade visceral, controlar a quantidade de massa muscular, né? Composição corporal, foco na composição corporal para prevenção, porque a expectativa de vida hoje ela é alta. Né? A expectativa é que a gente vá viver muitos anos. Então, a ideia é que a gente consiga envelhecer com autonomia, com saúde cardiovascular, com saúde metabólica, né, Nath? Como tem sido para você nesse sentido? Eu acho muito legal isso que a Mel falou e pontuou, e acho que é mais importante também a gente falar que toda essa questão dos nutrientes, de aporte calórico, de tudo isso é uma coisa assim que a gente, para nós hoje da nossa geração, com toda essa informação que a gente tem, até para a gente começar a se atentar mais com as gerações mais novas, para isso ser uma cultura desde a infância, né? Da gente estar buscando essa alimentação saudável
E ter essa visão, que nem sempre é fácil ali na adolescência e na fase de adulto jovem, de você pensar lá na frente. Exato. Né? De você pensar em, nossa, eu preciso construir aqui uma poupança de saúde para quando eu chegar lá na menopausa, eu ter autonomia, eu conseguir sentar e levantar do vaso sem ajuda, para eu conseguir sair de casa e andar a pé na rua sem sentir falta de ar. Carregar né? compra no mercado, entrar exatamente. e sair. Esse ponto é legal e, assim, é um dilema que eu tenho, porque nutrição é muito prevenção, né? Uhum. E é tão difícil a gente pensar em mudança de estilo de vida pensando em saúde, justamente porque é lá na frente que a gente vai colher o resultado. Então, é muito ingrato, né? Ainda mais hoje, que é tudo muito imediatista, né? Você quer pra onde? Você quer... A gente pode falar até da questão das canetas emagrecedoras. Então, você quer o resultado rápido. Pra você ontem. quer... Você não tá pensando, quando eu tiver meus 70 anos, eu brinco que eu vou pra academia porque eu quero, quando eu tiver meus 80 anos, e se alguém me colocar numa casa de repouso, eu vou pular o muro. Entendeu? Eu quero treinar pra isso. Eu vou pular o muro se alguém me prender em algum lugar. É isso, massa magra é pra isso. Eu adorei, Nath. Eu adorei o termo que você usou, fazer uma poupança de saúde. Até do ponto de vista esquelético, o pico de formação de massa óssea é entre os 30 e 40 anos. Depois a gente vai perdendo naturalmente. E na menopausa, a deficiência do estrógeno faz com que isso despenque. Os mecanismos de remodelação óssea ficam muito acentuados depois da menopausa. Isso é uma coisa que a gente já não vê no sexo masculino, né? Exatamente. Não dessa forma, né? Então, exatamente, acho que a ideia é essa. É fazer poupança de saúde. E a mulher tem suas particularidades, obviamente, né? E assim... Pode falar, Desculpa te Bel, interromper, imagina. Mas é legal a gente pensar em começar cedo, até para estabelecer hábito. Sim, exatamente. Porque chegar lá na frente e querer mudar uma vida inteira de hábitos que não são saudáveis e que não foram construídos de uma forma legal é muito mais difícil. com certeza. Mel, e suplementos? Tem algo que possa ajudar nessa fase de climatério, de transição menopausal? Se for necessário, obviamente, a Perfeito. gente precisa repor deficiências. Perfeito. Então, O que precisar. exato, cálcio, vitamina D, de repente, não que seja super necessário, mas para ajudar, talvez uma proteína, mas nada além disso. Obrigatório, assim. Nada Nada que é mandatório. mandatório. Nossa, é protocolo. Toda paciente em menopausa Ótimo. vai usar isso. Não. Tá, perfeito. Nath, tem algum exame cardíaco, cardiovascular específico para rastreio ou investigação de doença cardiovascular em mulheres? O que a gente se atenta mais nessa fase da perimenopausa o que acontece na menopausa são a queda ali dos hormônios, né? Uma queda brusca dos hormônios. E a mulher, ela tem o estrogênio, que é um protetor ao longo da vida dela. Ele é um protetor dos vasos sanguíneos. Né? Então, com a perda, né, com a queda do estrogênio, com a perda desse efeito protetor, a gente tem que ficar mais atento para colesterol, hipertensão. Então, uma coisa que a gente vê acontecer na perimenopausa ali é algumas alterações, como a Mel já tinha citado ali, algumas alterações metabólicas que o organismo começa a apresentar. Então, a gente começa a ter um pouco mais de resistência insulínica, então ficar de olho nos níveis de glicose. A gente começa a ter um aumento do colesterol ruim e uma queda do colesterol bom. Então, uma alteração ali na dinâmica do colesterol que favorece a formação de placas de gordura, favorece a maior propensão a infarto, a AVC. A gente começa a ter maior risco de pressão alta. Então, começa a ter algumas alterações que a gente tem que ficar de olho. E uma particularidade que acontece nas mulheres é que, muitas vezes, os sintomas que as mulheres apresentam, por exemplo, de dor torácica, de angina, os sintomas que ela demonstra não são sintomas tão típicos. Então, muitas vezes, são taxados como ansiedade, estresse, e aí também a gente pode falar, frescura. né? A nossa carga emocional, as mulheres são mais emocionais, as mulheres carregam mais um estresse crônico ao longo da vida, e aí quando ela começa a apresentar algum sintoma, ela tende a ser subdiagnosticada, subtratada. Então, isso tudo são pontos que a gente tem que ficar muito alerta, que chamam a atenção, né? Então, ela tem ali um aumento do fator de risco cardiovascular e, muitas vezes, sintomas mais frustros ou sintomas mais inespecíficos que podem enganar muito se a gente não tivesse olhar atento para a mulher. Por exemplo, uma dor de estômago. Exato. A dor no peito não é aquela, né, citando, por exemplo, o infarto, que vem aquela dor que irradia para o braço, que vai para a mandíbula, que apresenta sudorese junto.
Não, às vezes a mulher, ela vem um aperto, vai pro braço direito, não vai pro braço esquerdo. Aí daqui a pouco passa, aí vem uma palpitação, e fica coisa assim mais inespecífica. E aí alguém olha e fala, não, mas ela tá muito estressada. O filho tá dando trabalho, o marido não tá ficando muito tempo em casa para ajudar com a família. A gente vê que ela tá sobrecarregada, tá cuidando dos pais que já são idosos, e é estresse. E aí subdiagnostica, subtrata, e isso vai se acumulando. Não que às vezes isso vire um infarto, mas isso vai virando, ao longo dos anos, uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Algo silencioso, insidioso, Isso. né? E acho que a mulher, ela tende a tolerar um pouco mais do desconforto físico, ou talvez até pelo excesso de afazeres, ou... Acho que entra um pouco naquilo que a gente falou de ela se coloca em segundo plano, coloca em né? segundo Porque plano. não vou dar bola para isso agora, porque não tem vai dar tempo. tempo, não é minha prioridade, eu preciso resolver, eu preciso cuidar de outras pessoas, eu preciso... Especialmente nessa fase, né, de transição menopausal ou pós-menopausa mesmo, geralmente a mulher já assume um papel de cuidador, talvez, de alguém, um pai, uma mãe, um tio, alguém mais velho e... Enfim, acaba deixando em segundo plano sintomas próprios ou até resistindo, tolerando mais, conseguindo aguentar mais a dor e acaba evoluindo para desfechos que poderiam ter sido evitáveis, né? E falando agora sobre a menopausa mesmo, particularmente, existem mulheres que fazem reposição hormonal, existem mulheres que não fazem reposição hormonal, existem indicações para isso. E, Nath, em relação à parte cardíaca... Qual que é essa interação da reposição hormonal? É bom, é ruim, é perigoso? Como é? Porque isso é uma dúvida que eu vejo com muita frequência no consultório e a gente tem dados bem... É um tabu, né? É que a gente vê que, assim, a reposição hormonal, na parte da cardiologia, ela vai estar mais indicada para tratar os sintomas mesmo. E acredito, assim, que você vai conseguir até explicar melhor pra gente da parte endocrinológica ali falando. Sim. Mas na parte de fator de risco cardiovascular, por exemplo, você fazer a reposição hormonal, não vai mais diminuir o seu risco cardiovascular como ele era na época que você tinha o seu estrogênio natural. Ótimo. Então, não é assim, a reposição de testosterona, de estrógeno, de progesterona, de toda essa parte hormonal, ela não vai impactar como preventivo para doenças cardiovasculares. Mas ela impacta negativamente, de alguma forma, não? Talvez sim, dependendo Depende de do doses, hormônio, né? dos hormônios utilizados. Entendi. Não, ótimo, Nath, que você trouxe esse ponto, porque, como a Nath mesmo já falou, a grande questão, o grande hormônio, o ó do borogodó da menopausa é a privação estrogênica, né? Então, o estrógeno, inclusive, ele faz com que o fígado produza mais colesterol bom. Inclusive, o corte de referência de homens e mulheres para o saudável, o HDL, que é o colesterol bom, é maior para mulheres por conta do papel estrogênico. E na menopausa, na pós-menopausa, a mulher tem níveis estrogênicos parecidos com o de homem. Então, a reposição do estrógeno, o estrógeno é o hormônio que tem todos os benefícios de melhorar fogacho e tal. E o que eu vejo na rotina do consultório, muitas mulheres têm medo por conta de dados antigos e que usavam hormônios que eram diferentes dos que são usados atualmente, em doses muito mais altas. Então, os dados sobre risco de câncer, de risco cardiovascular, de risco de trombose, eram com dados hormonais diferentes do que a gente tem hoje. Tem estudos recentes, grandes, que mostram que é seguro fazer reposição hormonal para quem tem indicação, não é para todo mundo. É lógico que isso precisa ser feito com supervisão médica, mas a reposição estrogênica, quando bem indicada, ela é excelente, melhora a qualidade de vida das mulheres. E aí, um ponto grande que acho que nós três vemos bastante é o uso inapropriado de testosterona por mulheres na pós-menopausa. E a epidemia do uso da testosterona que a gente vê hoje em dia. E a obsessão com a testo baixa, né? E a testosterona baixa na mulher é uma testosterona normal, que bom, né? Essa problematização que não existe do nível baixo de testosterona na mulher. E o uso de testosterona inapropriadamente aumenta o risco cardiovascular, né? Aumenta. O uso da testosterona, ela causa rigidez nas paredes das artérias. Ela muda, da mesma forma que a menopausa, muda o perfil metabólico do colesterol. Ela vai aumentar o colesterol ruim, ela vai diminuir o colesterol bom. Ela vai tornar aquele colesterol ruim mais perigoso, mais aterogênico, né? Então, as partículas, elas ficam ali mais aterogênicas, então é mais fácil ainda de você ter formação de placas, de colesterol, de gordura nas artérias.
Outra coisa que a gente vê é o aumento da viscosidade sanguínea. Então, tudo isso aumenta risco de infarto, aumenta risco de AVC, é incremento de risco cardiovascular. Isso não só em mulheres, né? Não, É bom pontuar, exatamente. não só em mulheres. Com Exato, certeza. É geral exato. esse risco, né? Exatamente. O uso inapropriado de testosterona, de esteroides anabolizantes, aumenta E o esse certo risco. é assim, a testosterona na mulher, ela tem que ser dosada em situações muito específicas. Perfeito. Em situações Né? onde se suspeita de que tem excesso de testosterona e não que ela esteja Isso, a falta baixa. dela não... Porque a testosterona na mulher é baixa, é para ser baixa. O problema é quando ela tá alta, né? Então a gente vê esse uso indiscriminado, muitas vezes sem prescrição médica até, Sim. de testosterona gel, testosterona injetável, até por uma pressão estética, né? Da mulher, de ter performance, de ganhar massa magra depois da menopausa. Porque a mulher perde massa magra também, né, Mel, depois da menopausa. Perde. A gente tem um risco aí de perda de massa muscular que é importante. E por isso a gente precisa, né, tomar cuidado com o consumo de proteínas, mas também não de forma excessiva. Porque acho que hoje a gente vê essa epidemia aí da proteína em todo canto. Proteinização. Tudo iogurte de proteína, um bolo de proteína, um bombom de proteína. Água com proteína, acho que já Sim, tem hoje em dia. Assim, é verdade. É uma coisa que é absurda e não tem a menor necessidade, né? Existe algum risco, Mel, de consumir proteína além do que seria recomendado? Existe um Quantidades risco de saudáveis? sobrecarga renal, óbvio. Tá. Se a gente for no longo prazo, se a gente for pensar também num paciente que já tem ali um rim que já talvez tem uma hipofunção. É óbvio que a gente precisa individualizar. Existem pessoas que têm, sim, uma necessidade proteica mais elevada. Pessoas que treinam muito, pessoas que... Não estou falando de 1 horinha de musculação. Mas, assim, pessoas atletas, de fato, são pessoas que têm uma degradação proteica muscular maior e precisam repor essa proteína. Mas não é como a gente vê por aí, né? Tá, perfeito. E eu acho que essa questão do uso da testosterona é um alerta muito grande, porque a mulher pode estar querendo perder peso, aí passou com um médico que começou a reposição estrogênica, mas entrou lá num combo a testosterona. A testosterona tem uma indicação reconhecida na literatura médica, que é na pós-menopausa, depois que já está repondo estrogênio adequadamente, e ela continua com um distúrbio de desejo sexual hipoativo. É algo que traz sofrimento. Você pode fazer uma prova terapêutica por 6 meses e, se for indiferente, você suspende. Então, não tem uma recomendação formal de usar testosterona, mas muitas vezes a mulher quer perder peso, quer melhorar a composição corporal, está na pós-menopausa, ganhou gordura visceral, às vezes está... Perdeu massa magra. Perdeu massa magra. A academia está mais difícil porque ela está mais cansada. Exatamente, está difícil. Às vezes está passando por algum luto, perdeu alguém, perdeu um casamento, perdeu alguém, enfim. E aí vai na nutricionista. Às vezes não passa nem pelo consultório do médico, né? Vai direto na nutricionista. Eu preciso perder peso. E aí faz todo o sentido fazer uma anamnese excelente, entender o que essa mulher está usando. Porque muitas vezes isso vem na forma de... tô usando um manipulado. O negócio é natural, mas é manipulado, não É tem problema. fitoterápico, né? É fitoterápico, é manipulado. Então, acho que você tem muito esse papel também, né, Mel? De ser um triador, de encontrar mesmo, eventualmente, casos em que está havendo uso inadequado, indevido de hormônios ou de medicações que muitas vezes não tenham nem indicação, né? Exato. E aí a gente conversa entre si, né? E fala, Jé, tem um alerta aqui para você. Faz sentido, não faz sentido, né? Exatamente. E essa importância de a gente trabalhar numa clínica onde todo mundo se conhece, troca figurinha, discute os casos e tudo interconectado aqui na Sartor, né? E, bom, o que mais, meninas? Que mais? Da parte de adolescência, cuidado da adolescência, cuidados da gestação. Pode ser, vamos falar de gestação? Pode ser? Gestação? Tá. E em relação à gestação, que isso é uma coisa particularmente feminina, obviamente, né? Algo que chama a atenção da parte cardíaca? Quais são as mudanças cardíacas que acontecem, cardiovasculares na gestação? Temos algumas mudanças, que são mudanças fisiológicas da gestação, né? Que a gente fala que a mulher, durante a gestação, é como se ela tivesse 24 horas por dia fazendo um exercício físico moderado. Né? A gente tem aumento da frequência cardíaca, tem aumento do volume sanguíneo circulante, então o coração trabalha um pouquinho mais. O coração é como se ele trabalhasse um pouco mais sobrecarregado. E aí a gente tem esse aumento da frequência cardíaca que ela vai subindo ao longo da gestação, a frequência cardíaca basal de repouso. E lá mais para o final a gente vai começar a ter assim, um pouco mais de falta de ar, não só relacionado
ao volume uterino, que às vezes está pressionando caixa torácica e que dá aquele desconforto, aquela falta de ar, mas também relacionado ao aumento do volume circulante, à sobrecarga do coração, toda a questão fisiológica que a gestação muda. Existe até uma mudança no perfil, né? Lipídico, de colesterol, triglicérides. Exato. A gestação, ela traz todas as mudanças hormonais que a mulher ali carrega ao longo da sua vida. E ela tende a mudar, assim, um pouco de perfil lipídico. A gestação, ela acaba sendo por si só, trazendo um aumento da resistência insulínica. E tem também toda a questão de ganho de peso, né? Acho que a Mel também vai poder trazer isso um pouquinho pra gente, mas tem muita mulher que às vezes na gestação sente muita fome, uma fome incontrolável, ganha muito peso, ou que muda muito o padrão alimentar ali, porque tem os desejos, as vontades que ela muitas vezes perde o controle, e às vezes pelo fato de estar na gestação se permite um pouco mais, né? Tipo, não, tô grávida, agora vou comer esse salgadinho aqui, ultraprocessado. Comer por dois, famoso comer por dois. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente tem sim um excedente calórico que a gente precisa colocar, né? A gente não pode fazer restrição de forma alguma em gestante, mas também não é por dois. Exatamente. Então tem que ter cuidado. No começo da gestação, até a necessidade de aporte calórico adicional nem é tão grande Não, assim, no começo né? é normal, inclusive no começo, as mulheres perderem um pouco de peso. Porque muitas mulheres têm muita náusea no início da gestação e acabam perdendo um pouco de peso. Aí depois, a partir do segundo trimestre, começa a recuperar. E a gente vai aumentando aos pouquinhos esse excedente calórico. Mas assim, 30, 60, 90 calorias, né? A gente vai aumentando aos poucos, mas não chega a dobrar a ingestão calórica, de Comer forma por alguma. dois, de fato, não, né? Não. E, Mel, tem alguns alimentos que precisam obrigatoriamente ser evitados na gestação? Sim, a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente vai comer fora de casa, né? Com alimentos crus. Então, carnes jamais cruas, salada crua, evitar fora de casa. Álcool, cafeína, a gente precisa moderar, álcool cessar completamente. E a gente tem essas alterações, né, que a Nath falou, de paladar. Então, muitas mulheres começam a enjoar, outras mulheres começam a gostar de coisas que não gostavam. Então, desejos, vontades. Então, tem bastante alteração, né? E é legal a gente prestar atenção também no consumo de carboidrato, porque, como a Nath falou, a gente tem um estado ali de resistência insulínica que pode gerar ali o risco de diabetes gestacional, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado com esses excessos ali que acabam acontecendo, porque a gente tem um risco de desenvolver diabetes gestacional, porque a gestação, ela tem esse risco inerente, né? Sim. A mulher fica mais hiperglicêmica ali. Até para passar o açúcar para o bebê através da placenta, né? Exato. E existe toda uma questão hormonal também relacionada à progesterona, que o estômago fica meio paradão, a digestão de fibra, de proteína, às vezes de constipação. Fica mais dificultada, mais atrapalhada, né? No começo, pode ter obstipação. Então, a mulher acaba tendo uma propensão a ingerir mais carboidrato, que a digestão começa já na boca, né? É mais fácil, é mais gostoso também, É mais né? fácil. É mais fácil. O carboidrato, ele vai mais fácil, né? Mulher, no geral, mulher, no geral, assim, pensando até fora da gestação, eu percebo isso em consultório. Tem mais apetite por carboidrato, menos apetite por carnes, no geral. Mulheres... Homem tem muito aquela coisa, nossa, eu preciso muito de carne, eu gosto muito de carne. Mulher... É comum eu pegar mulheres que, não ligo pra carne. E tem essa dificuldade de consumir proteína e acaba priorizando mais o carboidrato. Tem essa dificuldade de bater a meta proteica, né? Exato. E nesses casos, aí faz todo sentido suplementar alguma coisa, né? Aí faz. Bom, muito bom. Então, pessoal, queria agradecer a participação de vocês. Nath, muito obrigada. Obrigada, Jé. Mel, muito obrigada meninas. por esse bate-papo incrível, enriquecedor sobre saúde da mulher em todas as fases da vida. E queria convidar vocês para acompanhar o Sartor Talks, para acompanhar as redes sociais da Sartor, onde a gente compartilha bastante conhecimento sobre saúde, sobre medicina, sobre longevidade, nas nossas redes sociais, @SartorMedicina. E fica aqui meu abraço para vocês e até a próxima.